Oi, para quem te veio aqui de novo para a gente poder corrigir a nossa atividade de geografia, né? Que passou no dia 2 de abril, tá bom? Vamos lá corrigir? Então, pessoal, nós começamos com o texto, né? Já lemos o texto bonitinho, falando sobre a cultura e a vida na praia e na aldeia. E aí depois nós tínhamos essas duas perguntinhas. A número 1, a gente teria que escolher um, um tipo de vida, né? E responder sobre ela. Você ia ter que investigar, além do texto ou não, e falar sobre ela. Então, nós teríamos que colocar aí um jeito que ele vive, né? Alguma coisa que faça parte da vida dele na praia ou na aldeia. E um jeito, né, que ele poderia fazer para cuidar. Então, começando aqui pela vida na praia, se você escolheu, a Pro vai pôr uma sugestão aqui de resposta. A gente pode colocar aqui que a criança que mora na praia, ela pode cuidar, né, da praia, do ambiente dela, mantendo a praia limpa. Deixa eu pôr aqui. Aí, vamos lá. Então, se ela mora lá e não joga o palitinho do sorvete, a sujeirinha do salgadinho, essas coisinhas na praia, coisas que até nós mesmos que não moramos lá podemos fazer, né? Quando a gente vai visitar. Mas no caso da criança que já mora no litoral, que já mora nesse lugar, mas ela tem que zelar muito mais pelo lugar que ela mora. Até então manter a praia limpa. É um jeito dela cuidar do ambiente onde ela mora. Já a maneira que ela convive, o jeito que ela vive, né? Nós poderíamos colocar aí que, como ela mora lá, né? Ela tem a opção, né? De brincar lá na praia quando ela tiver vontade. Então, a relação dela é diferente. A gente às vezes vai só para passear, mas a criança que vive no litoral, né, pode ir lá brincar o dia que ela quiser, durante a semana, no final de semana. Então, para ela fica mais fácil. Aqui no da aldeia também outra sugestão. Como que o indígena lá que mora na aldeia pode cuidar da natureza? Mantendo limpo também, assim como na praia, mas ele pode caçar apenas o necessário, né? Apenas para se alimentar. Ele não precisa caçar mais do que ele vai usar, né? E caçar apenas o necessário e desmatar apenas o necessário, porque da floresta é que ele tira tanto o sustento quanto os objetos para ele poder sobreviver, né? Para fazer as casas deles, né? Para poder fazer os instrumentos que eles usam para caça, né? Flecha, as canoas, talvez, se ele morar perto de um rio, enfim. Então, é usar apenas o necessário, né? É uma maneira que o indígena pode cuidar do ambiente onde ele mora. Não desmatar mais do que ele precisa e não caçar mais do que ele precisa. Então, caçar apenas o necessário, porque assim ele preserva o lugar onde ele vive, não é? Necessário, muito bem. E uma coisa um jeito que o indígena vive lá, uma coisa que ele faz normalmente tem várias, né? Mas nadar no rio, brincar no rio, tomar banho, né? Muitas coisas ele pode fazer lá. Então essas são sugestões, tá bom, pessoal? Para vocês corrigirem aí, não tem muito certo e errado não. Vamos para a próxima? Quais são as diferenças entre o seu jeito de viver e o da criança que você pesquisou? A Pro vai colocar uma sugestão aqui também do meu jeito de viver, ó. Por exemplo, eu não brinco, eu não tenho o costume de brincar na praia, mas pra Pro é muito mais complicado. É muito mais complicado. Peraí. Não brincar na praia quando quiser, no seu dia a dia, não brincar na praia
no seu cotidiano, que é dia a dia. O que mais tem diferente? Se eu fosse falar do, do da criança que mora na aldeia. Então, ó, não praticar caça, né? Não caçar. E não nadar no rio também, né? Esses são alguns que a gente podia colocar que são as diferenças entre a nossa vida e a dele. Nosso próximo exercício, pessoal, era para nós desenharmos, né? Uma casa do lado direito, com a placa com o nome de um sítio, desenhar o sol. Aí essa questão aqui não tem muito como corrigir para vocês. Era só obedecer e lembrar o que era direita e esquerda para poder desenhar bonitinho, tá bom? Aí esse aqui a gente corrige quando voltarmos às aulas, combinado? Aí chegamos lá no ponto de partida e a nossa questão número 1 diz assim: escreva no quadro abaixo 3 diferenças entre viver no campo e viver na cidade. Então, vocês podem ter colocado N coisas aí, né? A Pro vai colocar uma sugestão aqui para vocês, ok? Então, pessoal, a Pro colocou aqui alguns exemplos, né? Vocês poderiam ter colocado muitos outros, né? Mas temos aí, olha, viver no campo, a gente respira o ar mais puro quando a gente mora no campo. Normalmente se cultiva a própria comida. A gente brinca com mais segurança, as crianças que moram no campo não tem essa preocupação com violência, com trânsito, né? Aí lá do outro lado tem mais opções de viver na cidade, né? Mais opções de pontos de lazer, ou seja, na cidade grande a gente tem muito mais opções para se divertir, muito mais parques, muito mais praças, cinemas, coisas afim, né? Acesso fácil à tecnologia. Aqui é muito mais fácil a gente ter acesso a todas essas coisas tecnológicas. Lá no campo, às vezes, para se achar alguma coisa, tem que, às vezes, viajar quilômetros, né? Acesso fácil aos meios de transporte. Por morar no campo, naturalmente, morar um pouco mais afastado, né? Então, e normalmente esses lugares, esses sítios, essas chácaras, não tem ônibus que passem ali na porta ou qualquer outro meio de transporte assim com tanta facilidade. Então a Pro colocou esses exemplos aqui, mas não tem um certo e um errado. Vocês devem ter colocado outras coisas e depois a Pro vai dar uma olhadinha para corrigir, ok? Nosso próximo exercício, segundo ano, era para nós colocarmos qual era o contato, né? Como que as pessoas que moravam na cidade e na aldeia tinham contato com a natureza, né? Então aí a Pro já colocou aqui o exemplo para nós. Olha lá, as pessoas que moram na cidade, né, têm contato com a natureza por meio de praças, parques, hotéis, fazenda, etc. Então quer dizer, pessoal, a gente aqui na cidade grande, se a gente quer ter mais contato com a natureza, a gente tem que ir para um desses lugares. Agora, lá no número 2, está falando que a população indígena já mora, ele já tem um contato direto com a natureza. E essa aproximação deles é através dos rios, das próprias florestas e do cotidiano deles, do dia a dia deles lá, esse contato já é mais próximo e efetivo. Então, olha lá, a população indígena tem contato mais próximo com a natureza, as florestas, os rios e entre outros, tá bom? Corrigindo aí, então. Aí nós seguimos, né, com as leituras, aí a abertura do nosso capítulo, mostrando a evolução, está dizendo aqui, observe as imagens e descreva a cena. Então, olha lá, ó, o que a nossa cena está descrevendo? Deixa a Pro já colocar pra gente aqui. Então, olha lá, pessoal. A Pro colocou lá o que a gente viu nessas cenas aí, né? As cenas descrevem uma área totalmente rural com animais e plantações, e as outras imagens demonstram áreas mais urbanizadas, que tem mais carros, mais casas, né, mais prédios. E mesmo na segunda imagem, tendo um rio no meio, a gente percebe que ela é muito mais cidade grande, né? Muito mais urbanizada, ela já tá, tem outra característica do que do primeiro quadradinho.
Essa questão era para fazer isso, é simplesmente a gente observar e descrever, tá bom? Aí partimos pro texto, continuamos a nossa leitura, né? Todo mundo leu bonitinho. E nós tínhamos as perguntinhas relacionadas às fotos aí que nós vimos, né? E aí, pessoal, a pergunta era a seguinte: marquem quais elementos ocorreram modificações na passagem de tempo dessa escola aqui da foto. Então, pessoal, nós tivemos duas mudanças aí, ó, na foto, de uma foto para outra, que foram a entrada dela que mudou e as árvores também, né, que se vocês perceberem na foto, não apareciam tanto igual estão aparecendo agora, né? Qual elemento permaneceu do passado para o presente? Então, ó, mudou bastante, mas o prédio continua o mesmo, não é? A fachada dele, apesar de uma tá preta e branca e a outra não, a fachada dele, o prédio da escola continua igualzinho, a mesma estrutura, né? A mesma arquitetura. Então, vamos colocar aqui o prédio, ok? Então, essa é a nossa correção desse exercício. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima. O nosso outro exercício, né, falava sobre a nossa escola, sobre as mudanças que nós tivemos, né? Sua escola provavelmente já passou por alguma mudança. Foram construídas mais salas, o parquinho foi ampliado, reduzido, foram plantadas árvores. A primeira coisa que a gente tinha que colocar aqui, pessoal, era o que tinha de diferença entre a escola do Luiz e a nossa. A resposta dessa daqui, a única diferença entre esse desenho aqui em cima e a nossa escola é que a nossa escola não tem uma biblioteca fixa, né? Nossa biblioteca é circulante. Então, poderia ser uma das diferenças para vocês colocarem aqui, mas se vocês colocaram outra, tá certo também. Não temos, né, biblioteca fixa. Não temos biblioteca fixa, ok? Das coisas que vocês poderiam colocar. Na 4, estava falando assim, com o professor e com os colegas, pesquise algumas mudanças que ocorreram no prédio da sua escola. A Pro já falou dessas mudanças no vídeo de explicação. Aí vocês coloquem lá no caderninho de vocês, né? Número 5, no caderno faça o desenho pessoal, essa aqui também, ok, pessoal? Muito bem, aí continuamos com mais leitura, né, sobre as cidades, os lugares da cidade, conhecemos alguns pontos turísticos, né, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim por diante. Aí, lá embaixo, aí chegamos no nosso exercício relacionado aos textos acima, né? E nossa pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, quais as características da Avenida Paulista? Pessoal, aqui nós vamos colocar o seguinte, ó, que a Avenida Paulista é um grande centro comercial, né? É uma avenida. Então, pessoal, aí a Pro já colocou lá pra gente a respostinha da número 1, né? De acordo com o texto, quais são as características da Avenida Paulista? A Avenida Paulista é conhecida como um grande centro urbano, né? A Pro tinha dito comercial antes, tem bastante comércio lá, mas não é o cargo-chefe da avenida, né? É uma avenida moderna, agitada, com muitas construções e muitos veículos. Então, a resposta mais apropriada aí, segundo o nosso texto, é o que a Pro colocou aí agora, tá? Lá no número 2 estava dizendo assim: quais elementos podemos notar na avenida atualmente? Então, olha lá, tem bondes? Não tem mais bondes, né? Os antigos ônibus, não. Tem prédios altos? Sim, então a Pro já colocou o xizinho aqui. Ônibus, carros e motos? Sim, então colocamos o xizinho. Muita grama e árvores? Não é uma característica da Avenida Paulista, né? Bancos e lojas? Sim, como a Pro falou, lá é uma avenida bastante movimentada, que tem vários estabelecimentos, ok? Com a ajuda do professor, pesquise um lugar na sua cidade que passou por mudanças. Pode ser uma rua, um bairro, uma praça.
A Pro pesquisou algumas aqui, mas vocês podem ter colocado qualquer uma, porque, como eu disse, a nossa cidade vem passando por várias reformas, né, nesses últimos anos. Então, tem N lugares que vocês poderiam ter colocado. A Pro colocou lá o Parque da Juventude, né, a pista de skate, e também coloquei a construção do viaduto lá na rodovia Anchieta, né, que é mais ou menos ali perto da nossa escolinha. Que são lugares que que foram modificados, estão se modificando, né? Como um exemplo pra gente colocar aí de respostinha, tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Quem não conseguiu pesquisar nada, coloca o que a Pro colocou aí, combinado? Aí aqui nós continuamos com o nosso texto, né? Lugares no campo. Lemos sobre lugar e memória, né? Observamos as fotos e chegamos aqui na número 1. Observe novamente as fotografias das cidades, o que você percebeu de comum entre elas. Então, pessoal, a nossa respostinha aqui seria que, se nós prestarmos bastante atenção, todas as casas são, né, tem arquitetura parecida, a construção é mais ou menos a mesma, né? Então, nós poderíamos colocar aqui a arquitetura das casas, a arquitetura das casas é parecida. Então, olha lá, pessoal, aí a Pro escreveu ali, a arquitetura das casas é parecida, né? Casas antigas e as ruas sem muito movimento de carros, a proposinha aqui, vou corrigir para vocês. Mas, basicamente, as diferenças, né, as semelhanças que a gente observou são essas daí, ok? Então, pessoal, nossa outra questão era sobre uma pesquisa, né? Nós tínhamos que pesquisar algum patrimônio histórico da nossa cidade. A Pro pesquisou um aqui e colocou como modelo, mas como a pesquisa era livre, vocês podem ter colocado outros, tá bom? Quem não conseguiu achar nada e quiser pegar aqui da Pro, é só parar o videozinho e copiar. Qual que eu coloquei aqui? Eu coloquei a Capela de Santa Filomena, que fica ali na Rua Marechal Deodoro. Vou ler para vocês um pouquinho. A capela foi construída em 1881 com um pau a pique, na época que os primeiros imigrantes italianos chegaram a São Bernardo do Campo. Em 1950 e 1980, ela passou por reformas. Em 1999, ela foi vitimada por um incêndio e recuperada nos anos 2000. Foi tombada como patrimônio histórico em 1987. Então, pessoal, quando a gente fala que um patrimônio foi tombado, quer dizer que ele na verdade, o tombamento é uma maneira de proteger aquele patrimônio, né? De proteger, no caso, aquela capelinha, né? Quando ele é tombado é mais fácil de preservar, de proteger aquele lugar de construções, né, inadequadas, às vezes até mesmo de se vender e coisas assim e coisas do tipo, ok? Lá no número 3 estava falando assim: vimos que é importante valorizar e respeitar e proteger os patrimônios históricos. Discuta com o professor e os colegas como podemos contribuir para a valorização desses patrimônios. Então, pessoal, a Pro colocou ali também mais um exemplo. Primeiro é conservar eles, não pinchando os monumentos, né? Pinchar, rabiscar, sujar, deteriorar, quebrar. Então, é cuidar como se a gente cuida das coisinhas da nossa casa mesmo, ok? E também a gente valoriza os nossos patrimônios históricos indo visitar, prestigiando, né? Indo a museus, visitando cidades históricas, né? Indo lá e reconhecendo a nossa história através desses patrimônios, ok? Então, pessoal, no nosso último exercício, nós tínhamos que ver as representações da cidade, né? Aqui nós temos algumas delas. As várias maneiras de se representar, ok? Então, nós temos um desenho, uma obra artística, uma imagem de satélite. Então, nós teríamos que ver na ordem aqui e responder lá embaixo. Então, vamos lá.
De que maneira cada lugar foi representado? Pinte a resposta que indica a ordem certa. Então, a ordem certa lá é a letra A, pessoal. Olha lá, desenho, imagem de satélite, mapa e representação artística, ok? Lá no número 2, nós tínhamos que desenhar o lugar onde a gente vive, né? Então, essa é pessoal, cada um desenhou o seu. Quando nós voltarmos, nós passo certinho e olha bonitinho. Então, é isso, pessoal. Façam uma correção com carinho, né? Apaguem tudo, corrijam tudo e até a próxima correção. Beijinho!